Fala, galerinha da física. Hoje a gente está começando aqui mais uma revisãozinha para a prova, para AP1 aí de Física 2A, tá? Então, eu fiz a seleção de duas questões que vão abordar a maior parte do tema que a gente está vendo aí, dos nossos problemas mais relevantes, mais importantes. Então, uma dessas questões é essa daqui, que ela vai abordar temas como variação de calor no ciclo, certo? Sobre a estrutura do gás, se ele é monatômico, ele é diatômico, como é que vem a ser, e sobre entropia, tudo dentro do contexto desse gás. Então, ele é muito bom para a gente trabalhar e é o que a gente vai fazer. A questão começa aqui dizendo o seguinte: olha, nós temos um gás ideal. E por que isso aqui é importante? Um gás ideal, como a gente sabe, é um gás altamente diluído, tá? Ele é muito diluído. Ou seja, pelo fato dele ser diluído, ele apresenta características ali que são praticamente constantes. Se a gente for observar uma curva para variações de temperatura, para variações de pressão, as características desse gás elas vão ser quase lineares, algo que não acontece com outros gases, certo? E se vocês lembrarem lá na aula, a gente tem um exemplo desses tipos de gás. Mesmo gases diatômicos ou poliatômicos, é óbvio que eles vão sofrer muito mais variações no processo do que um gás ideal que seja monoatômico, né? Mas mesmo assim, por uma pequena faixa, a gente pode aproximar todos eles, tá? Então, olha o que ele fala aqui, olha só, um gás ideal é submetido a um processo cíclico, mostrado na figura. Essa palavra cíclico é outra coisa bastante importante, tá? E por que que ela é importante? Bom, primeiro de tudo, a questão ela pede para a gente aqui, ó, entropia, certo? E aí a gente sabe é, se a entropia, se o processo é um processo cíclico, ou seja, reversível, tá? Então a gente pode aproximar a entropia, o nosso delta S. Ele tem que ser maior, né? Ou igual que zero. A entropia no processo ele está sempre crescendo. E aí a gente sabe que se o processo ele for irreversível, a variação de entropia é maior do que zero. E se ele for reversível, a variação de entropia no processo tem que ser igual a zero. E um processo reversível é um processo, por exemplo, um ciclo. Se a gente tem uma máquina térmica, obviamente a gente não quer que essa máquina faça o processo uma única vez e pare. Só existe uma única máquina que faz o processo uma única vez e não faz mais, que é o pior tipo de máquina que existe, por exemplo, uma bomba, tá? Mas na maioria das máquinas industriais, a gente quer que esse processo ele vá ocorrendo várias vezes. Então, nesse processo, o ciclo vai ser zero. E aí a gente vai fazer essa demonstração no meio do processo, tá? Mas vamos lá, prosseguindo aqui, ó, ele é composto por dois trechos. Então tá aqui. E aqui a gente já pode perceber o seguinte, eu vou marcar aqui esse trecho daqui, ó, que é o trecho CD. Aí a gente pode ver que tá volume constante. Eu pensei em volume e falei pressão. Tá volume constante, tá? O trecho B, AB, no caso AB, também é a volume constante. Ou seja, nesses processos aqui a gente não tem variação de volume e a gente não tem variação também de Q aqui. No caso aqui, né? Como a gente está fazendo isso aqui, esse volume constante, a gente não vai ter o trabalho. O trabalho aqui realizado, ele não vai ser contabilizado, né? Nesse caso daí, do processo, a gente vai ter variação de temperatura para fazer isso. Então, é uma aproximação que a gente faz aí. E esse trabalho aqui, ele se dá entre duas temperaturas, tá? Sendo de 600 Kelvin a maior e 300 Kelvin a menor. E aí a gente vai medir qual é a energia que ela ganha ou liberada. Vamos ver cada processo aqui nesse ciclo.
Pessoal, olha aqui um detalhe, o seguinte, não está mencionando que esse ciclo aqui seria um ciclo de Carnot, tá? Então, a gente está vendo que ele está entre duas isotermas e a gente tem duas variações aí, a pressão constante, né? Duas isocóricas, né? De pressão constante, de volume constante, perdão, né? Isovolumétrica e, obviamente, né? A gente vai analisar o nosso processo dentro disso, ok? Mas vamos começar aqui pelo item letra A. Olha só, não, prosseguindo aqui só para a gente finalizar, eu vou apagar isso aqui rapidinho, para a gente não marcar o ciclo dessa maneira. Olha o que ele fala mais aqui, ó. Ele é percorrido no sentido horário, tá? Então o ciclo se dá nessa maneira daqui, certo? Hum. E o sistema recebe 7.500 joules de calor no trecho AB. Então, nesse processo aqui, ó, tá? Ele tem um calor, vou tirar dali porque vai ficar em cima. Vai ser um calor de AB no processo de 7.500 joules. E aí ele faz uma série de ponderações, como por exemplo aqui a questão de saber se o gás ele é monoatômico ou ele é diatômico e poliatômico. Primeiro de tudo, quando a gente faz isso aqui, ó, para o item letra a característica do item letra a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente tiver um gás monoatômico, a nossa variação de energia interna vai ser o que, ó, F sobre 2 de NR delta T, tá? Onde F sobre 2, no caso F, né, eu vou deixar, é uma parcela, é uma parcela, é, é uma parcela devido ao grau de liberdade, uma parcela devido ao grau de liberdade. Então, é o seguinte, os graus de liberdade eles estão relacionados ao movimento que essas moléculas podem fazer. Se a gente pensar num gás monoatômico, simplesmente um gás monoatômico aqui, a gente sabe que ele pode viajar aqui, ó, em Z, em Y e em X. Ele pode ter essa variaçãozinha daqui, tá? Então, como ele viaja nessas três direções, a gente sabe o quê? Que ele só tem o quê? 3 graus de liberdade. F é igual a 3. Então, para um gás monoatômico, ΔU vai ser igual a 3 meios de NR delta T. E aí a gente pode testar e a gente vai testar para saber se essa característica está adequada para esse gás. Porque senão a gente vai ver outras características que possam vir a estar adequadas. Um gás diatômico, certo? Um gás diatômico, né? Ele, por exemplo, uma molécula de oxigênio, ele é um gás dessa maneira daqui, ó. E o que que esse gás pode sofrer? Ele pode, além dele sofrer, certo? A variação de direção, como a gente sabe, ele pode também o quê? Ele pode rotacionar. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, ele pode rotacionar em torno do eixo dele dessa maneira e ele também pode rotacionar em torno do eixo dele dessa maneira daqui, ó, tá? Então, isso aqui são o quê, ó? Mais 2 graus de liberdade. Então, vamos lá. Para um gás diatômico, esse gás ele vai o quê? Ele vai ter o quê, ó? 3 graus de liberdade de translação. Eu vou botar aqui F igual a 3 por translação. Eu vou botar aqui F, aqui também vai ser 2 por rotação. E tem um detalhe: essa molécula daqui, ela ainda pode vibrar,
tá? Então ela pode sofrer um processo de vibração, certo? Essa vibração, ela vai se dar ali em torno desse eixo, ela pode fazer essa vibração assim, ou ela pode fazer essa vibração ainda assim, de maneira que ela teria mais 2 graus de liberdade devido à vibração. F sobre 2 de vibração. Então, uma molécula diatômica, ele poderia ter como características esse fator aqui, é o seguinte, ó, delta U vai ser igual a 3 mais 2, 5 mais 2, 7, ficaria 7,5 de nRT. Mas tem um detalhe, certo? Esse processo daqui de vibração, ele só ocorre a altíssimas temperaturas, tá? Esse processo só ocorre em altas temperaturas. Como ele só ocorre em altas temperaturas, e a gente está falando ali de uma variação entre 300 e 600 Kelvin, tá? Esse processo não é de altas temperaturas, tá? Ele não tem energia suficiente para vibrar. Então, nesse caso daqui, ó, a gente cancela esses dois meios de vibração, sendo que para um gás diatômico, o nosso ΔU vai ser igual a 5 meios de nRT, tá? Aí você pode chegar e perguntar assim, tudo bem, mas e como é que a gente aplica isso? Vamos com calma, tá? Então, o primeiro passo de tudo que a gente tem que saber é o seguinte, ó, o gás é ideal, né? Então, vamos lá. O gás, ele é ideal. Se ele é ideal, a gente sabe que a gente tem o que aqui é o seguinte, ó, tem uma equação que pode ser utilizada para fazer as medidas das variáveis de estado dele, que é quem? Que é a famosa ali, equação de Clapeyron, o PV igual a nRT, tá? E note o seguinte, ele não falou aqui nada sobre qual é a nossa constante universal dos gases e nem o número de mols do processo, de mol do processo, tá? E aí a gente vai aqui pegar o gráfico e dar uma olhadinha. Existe um ponto aqui que a gente sabe aonde a gente tem tanto pressão quanto volume e quanto temperatura, tá? Então repare só, se eu olhar esse ponto aqui, a letra D, o que é que eu tenho em D? Em D eu tenho é, 3 de volume, a minha temperatura é de 300 Kelvin e a minha pressão, ele não sabe, tá? A gente só sabe que essa pressão aqui, ó, ela é mais baixa do que o 3.000 Pascal. O ponto C é a mesma ideia, certo? A gente não sabe. Aparentemente, a gente quer ser levado a pensar que tá, mas não tá. O processo não tá exatamente no mesmo ponto, tá? É aproximado e como a gente não sabe aí a certeza do gráfico, então não pode fazer. O ponto B, a gente não sabe qual é a pressão. Então, o único ponto que sobra para a gente fazer essa medida é esse ponto aqui, ó, o ponto PA, aonde a gente tem a pressão de ar é essa, a gente tem o volume de ar que é esse, e a gente tem a temperatura de ar. De maneira que é o seguinte, ó, eu posso pegar essa equação daqui e igualar as constantes que eu ainda quero trabalhar, tá? Então vamos lá, isso aqui é o seguinte, ó, eu vou escrever NR, tá? Vai ser igual a PA vezes VA sobre TA, que é o que eu tenho, tá bom? Então como é que fica isso daqui? N vezes R vai ser igual, quem é a pressão ali naquele ponto? 3.000, né? 3 vezes 10 elevado a 3. Qual é o volume naquele ponto? O volume naquele ponto é 1 metro cúbico. Então, aqui, 1 metro cúbico. Sobre a temperatura é a parte de baixo, né? Da curva de baixo, tá ali, ó, 3.000. Volume de 1 e a temperatura de 300 Kelvin.
tá? Então isso aqui vai ser 300. Eu vou escrever, mantendo aqui em cima, o padrão 3 vezes 10 elevado a 2, tá? E isso aqui a gente vai ver o seguinte, ó, dá para cancelar 10 elevado a 3 com 10 elevado a 2 sobra 1. 3 com 3 dá 1. Então isso aqui fica 1 vezes 1, 1 vezes o que sobrou foi, só um detalhe, o 1 que sobrou não é aqui, é aqui, tá? Então sobrou ali, ó, 10, né? Então isso aqui vai dar pra gente o valor de 10. 10 o quê? A unidade seria joules por Kelvin vezes mol. É, a gente está multiplicando pela quantidade de mols, nesse caso. Então, isso aqui é joule por Kelvin. E isso aqui é uma coisa bem emblemática, que quando a gente define a nossa constante de Boltzmann, grande Ludwig Boltzmann, é, a gente faz ela em cima dessa definição daqui, e a unidade dela é essa. E aí a gente pode ver que ele relaciona energia e temperatura, e isso é uma coisa muito importante. Tendo em vista que a termodinâmica ela é uma ciência completamente empírica, né? Ela é feita de medidas, a gente chegar nessa relação. Tá, mas tudo bem. A gente encontrou essa relação para NR, NR possui esse valor, e daí, como é que eu determino se esse gás ele é ou não é monatômico, diatômico, poliatômico? Primeiro de tudo, pela primeira lei da termodinâmica, pela primeira lei da termodinâmica, tá? O que é que a gente tem pela primeira lei da termodinâmica? A gente tem que a variação da energia interna de um sistema, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a o calor menos o trabalho. A gente sabe isso. Essa relaçãozinha daqui é de conservação de energia nesse processo. Então, é, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: eu posso escrever que o calor que pode ser recebido ou doado no processo, ele está relacionado com a variação da energia interna deste corpo, mais o trabalho de compressão feito sobre ele, tá? Ou o trabalho feito por ele, né, de expansão. E por que isso aqui é relevante? Porque é o seguinte, olha só, a gente tem como definir a capacidade térmica, C, a capacidade térmica, da seguinte maneira, ó, a capacidade térmica, ela é igual a o calor sobre a variação de temperatura. Só que a gente lembra que no nosso curso, simplesmente a palavra capacidade térmica, ela não é uma grandeza que deixa muito bem claro do que a gente está falando, entendeu? Ela é uma grandeza que ela carece de muito maiores detalhes. Por quê? Por causa que a gente não tem aqui ideia das dimensões do corpo, etc., e por aí vai, entendeu? Então, é assim, tem algumas grandezas que elas necessitam de muito mais de detalhes. Essa é uma. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode expandir essa capacidade térmica da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever isso aqui como sendo ΔU mais W sobre ΔT. Ou seja, ainda a gente pode escrever ΔU sobre ΔT mais o trabalho sobre ΔT. E aí o seguinte, a gente pode definir duas grandezas que são o seguinte: a capacidade térmica, a pressão constante. Se eu tenho uma pressão constante, então isso aqui fica o seguinte, vai ficar, ó, eu vou escrever agora em termos de derivativo, tá? Se trata de um gás ideal, então vai ser ΔU em relação a ΔT, e aqui, ó, a pressão constante mais é, isso aqui ficaria no caso, né, o trabalho, né, sobre o trabalho, se a gente for olhar, a gente pode escrever ele como sendo a variação ali de volume, né? Então isso aqui poderia ser escrito como P vezes delta V sobre, perdão, sobre delta T. Isso aqui, a pressão constante, tá? Então é uma maneira da gente escrever isso aqui no processo.
E a gente pode fazer o mesmo para C a volume constante. Se V agora a gente vai definir a capacidade térmica a volume constante, o que é que vai acontecer? A volume constante, o trabalho que é pressão vezes a variação de volume, isso daqui vai ser zero. Então, a volume constante, a gente só vai ter essa relação para ΔU sobre ΔT, certo? A volume constante. É uma maneira da gente ver isso daqui. Tá. E tudo bem. Você definiu isso daqui, ó. Tá? Tem um outro detalhe, só uma curiosidade. É o seguinte, para um gás ideal, CV, entendeu? Para um gás ideal, a gente pode ver isso aqui, que ΔU, delta T, a P constante é igual a delta, isso aqui é ΔU, é igual a ΔU, delta T, a V constante, tá? Então, ó, isso aqui vai dar para a gente o seguinte, a minha definição que a gente tinha visto lá para um determinado gás era tal que era o seguinte, ó, delta U, ele pode ser escrito como? Ele pode ser escrito como N, perdão, F sobre 2, onde F sobre 2 é a parcela de graus de liberdade quadrático que a gente pode colocar no processo, tá? Então fica F sobre 2 de N R vezes ΔT, tá? Ou seja, eu posso escrever que ΔU sobre ΔT, isso aqui é volume constante, é igual a F sobre 2 NR. Com isso aqui em mente, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que CV é igual a F sobre 2 NR. Pô, vamos aproveitar isso daqui e ver essa mesma característica, ó. A questão ela dá para gente um processo no qual o trabalho está variando, um processo no qual tem calor que é adicionado no meio. O processo entre, vamos lá, o calor entre, agora me faltou aqui, qual é o processo? Entre A e B, tá? O processo entre A e B recebe 7.500 joules de temperatura, tá? Então, esse processo daqui, entre A e B, ele recebe 7.500 joules de energia. Eu falei temperatura, reparei a confusão aí, ó. Não, é de energia. E aí a gente sabe o seguinte, ó, tem uma equaçãozinha que é aquela do calor, no processo ali AB, ele pode ser escrito como M, Czinho, e aqui eu vou botar Czinho a volume constante, vezes a variação de temperatura nesses dois ciclos. Só que note que é o seguinte, esse Czinho daqui é o calor, eu vou escrever de outra maneira, eu vou escrever um C assim, só para a gente diferenciar daquele dali, tá? Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, ó, CV C, a capacidade térmica, ela pode ser escrita como a massa vezes o calor específico de um corpo. E assim, para volume constante, eu posso dizer que a capacidade térmica a volume constante vai ser a massa vezes o calor específico a volume constante desse corpo. E assim a gente pode pegar ali no ciclo, ó, e escrever da seguinte maneira, ó, o calor entre A e B vai ser igual a CV, ou seja, a capacidade térmica a volume constante. O volume ali está constante, está em 1 metro cúbico, tá? Ele varia o processo, mas ele continua constante. E a variação de temperatura, certo? Entre B e A. Aliás, entre A e B, né? Final menos início. Entre A e B. Ou seja, a gente pode escrever aqui o seguinte: ó, eu posso dizer que CV vai ser igual ao calor entre A e B sobre quem? Sobre a variação de temperatura entre A e B.
Quem é que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser 7.500. A variação de temperatura entre A e B vai ser a temperatura de B menos a temperatura de A, ou seja, vai ser 600 menos 300, tá? Isso aqui vai ser 7.500 sobre 300. Dá para a gente cortar os dois zeros aqui, dois zeros aqui. 75 dividido por 3 dá 25, certo? 25 joules. Perdão, joules por Kelvin, tá? Joules por Kelvin. Então, a gente acaba encontrando a nossa capacidade térmica a volume constante. O que é que eu vou fazer com essa capacidade térmica a volume constante? Olha só, eu vou aplicar aqui. Então é o seguinte, olha, CV é igual a F sobre 2 vezes NR. O nosso NR a gente encontrou para o processo ali em A, e ele era quem? 10 joules por Kelvin, tá? Então, olha só, eu tenho joules por Kelvin aqui e tenho joules por Kelvin aqui. Essa grandeza aqui, obviamente, ela é unidimensional, tá? Ela só está ligada à quantidade de graus de liberdade. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Quem é o valor do CV? É 25. Isso aqui vai ser igual a F sobre 2 e N vezes R é quem? A gente já tinha encontrado ali aquela grandeza, era 10, né? Então isso aqui era 10, tá? De maneira que a gente pode escrever que F sobre 2 é igual a 25 sobre 10. Isso aqui vai ficar, por 5 vai dar 5 sobre 2, tá? Isso aqui implica pra gente que F sobre 2 é igual a 5 sobre 2. Logo, a gente vai ter o quê? Que F é igual a 5. Se F é igual a 5, a gente volta aqui e a gente vê, ó, se F é 5, então a gente está falando de um gás diatômico, tá? Um gás diatômico a temperaturas baixas ou médias. E por que são baixas ou médias? Porque a gente não tem os modos de vibração livre, eles estão congelados, tá? Então, esse é um gás ideal e diatômico, tá? Poderia ser, por exemplo, hidrogênio, podia ser oxigênio e assim sucessivamente, tá? Podia ser hélio? Não, não podia ser hélio porque é gás nobre. Tá, então, ó, esse trabalho todo, a gente fez essa revisãozinha daqui, mas serviu para quê? Serviu para a gente encontrar a nossa grandeza ali, ok? Próximo passo aqui qual é? Determine o calor trocado em cada um dos trechos desse ciclo. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui com calma. Olha só. A gente já tem o calor de AB é 7.500 joules. Esse a gente já tem. Como é em sentido horário, vamos calcular agora, ó, o calor entre B e C. Vamos dar uma olhadinha lá. Quem é o calor entre B e C? O calor entre B e C aqui, ó. O que a gente tem nesse ciclo? Entre B e C, a gente está numa isoterma. Por que eu estou numa isoterma? Porque a minha temperatura aqui, ó, é constante, vale 600 kelvins. O que é que eu estou variando aqui? Eu estou variando o volume. O meu volume está saindo de 1 e está indo para 3 no processo. Eu estou tendo aumento de volume, tá? Então é o seguinte, eu vou usar essa ideia e eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o meu trabalho no processo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, vamos voltar lá rapidinho. Entre B e C, isso aqui a gente vai escrever da seguinte maneira, ó. O calor entre B e C, o calor entre B e C,
ele vai ser tal que... Ah, se a gente está numa isoterma, né, primeiro, né? Aqui, opa, perdão. A gente está numa isoterma. Se a gente está numa isoterma, isso implica que o nosso ΔU é igual a zero. Então, ó, a gente acaba o quê? Pela primeira lei da termodinâmica, primeira lei, acaba que calor é igual a trabalho, tá? Então, se calor é igual a trabalho, na nossa primeira lei, eu posso escrever o seguinte, ó. Calor é igual a trabalho. Esse trabalho é a pressão constante, ou seja, ele é isocórico. Ele é isotérmico, certo? Então, o que vai variar aqui para a gente é o nosso volume, tá? Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, ó, que o calor no processo BC, ele vai ser igual a P vezes dV, tá? Mas quem é P? Ó, pela equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, já que eu tenho uma temperatura ali constante, eu posso dizer que nesse processo ali, P entre B e C, né, o mesmo, P vai ser igual a nRT sobre V. Sobre V. De maneira que a gente pode escrever isso aqui, ó. O calor entre B e C vai ser igual. Aí a gente vai botar aqui, ó. No lugar de P, fica nRT dV sobre V. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai integrar. Integrar entre quem? Vai integrar entre o volume de B, certo? E o volume de C. E aí o seguinte, ó, eu posso escrever essa expressão do calor para BC como sendo nRT vezes o logaritmo neperiano de quem? Desse volume daí. Ou seja, vai ficar o volume final, volume. Opa, perdão, pessoal. Volume final. O volume final é o volume de C, tá? Volume de C sobre o volume de B, tá? Então, tá aqui a nossa relação. Na próxima curva que a gente vai fazer, que ela vai fazer uma variação parecida, o processo vai se dar da mesma maneira. Então, como é que fica isso aqui, ó? O calor entre BC vai ser igual a N. Aí vamos lá. NR a gente já tinha calculado lá em cima, né? NR é 10. T é a temperatura da curva de cima são 600, tá? E aqui vai ficar Ln do volume final, que é 3 sobre 1. Ou seja, isso aqui vai ficar 6.000 vezes Ln de 3. Eu não sei se a prova vai dar o valor de Ln de 3, então eu vou deixar assim: Ln de 3 joules, tá ok? Agora a gente vai calcular o calor, certo? No processo que vai de C até D, tá? No processo que vai de C até D, a gente tem variação de temperatura. Se eu tenho variação de temperatura, o que é que eu uso? Eu uso o meu conhecimento das minhas equaçõezinhas. Qual é o conhecimento que eu tenho? Eu sei o seguinte, ó, o calor nesse processo, ele vai ser dado da seguinte maneira. Eu posso escrever como sendo calor igual a mc delta T, tá? Eu posso fazer dessa maneira. MC delta T. Ou seja, a gente pode colocar aí, ó, quem é MC é CV a volume constante. CV a volume constante. Isso daqui, ó, é Q de CD vai ser igual a CV. Eu digo CV porque esse volume é constante, tá? Ele não está tendo variação aqui nesse processo, tá? Então ele está constante. E aí, ó, a gente pode escrever dessa maneira. Isso aqui fica CV vezes delta T. Agora, note o seguinte: a gente já tinha o CV que a gente já tinha encontrado, que é de 25. Então, o calor entre CD vai ser igual a 25 vezes quem? Vezes o nosso ΔT. O ΔT agora vai ser 600
Não, perdão. É final menos inicial. Então, é 300 menos 600. Isso aqui vai ficar negativo, então isso aqui vai ficar menos 7.500 joules, tá? Então, esse processo é inverso do outro, ele acaba anulando aquele trecho dali, né? CD anula AB. E por fim, faltou quem aqui? Faltou o calor entre D e A, tá? O calor entre D e A. Como é que faz aqui, ó? O calor entre D e A vai ser aqui. A curva a gente vai continuar tendo uma isoterma, a gente vai ter variação de volume nesse processo, tá ok? Então o volume ele vai variar e a temperatura vai ser constante. Então a gente vai usar a equação que a gente já tinha utilizado anteriormente, que era aquela do calor entre D e A vai ser igual, a gente tinha lá, ó, N R T vezes Ln, e agora vai ser o volume de D sobre o volume de A. Com uma diferença, o volume de D é menor do que o volume de A. Obviamente, o logaritmo neperiano vai ter um valor menor do que zero. Assim, o calor entre D e A ele vai ser igual, isso aqui é 10, a temperatura é 300, tá? Isso aqui vai dar o Ln de 1/3, tá? Em outras palavras, a gente poderia escrever que Q de D sobre A vai ficar 10 vezes 300 dá 3.000. Eu posso inverter o logaritmo, a gente pode fazer isso, né? Aí eu boto o sinalzinho negativo, então isso aqui fica Ln de 3. Eu inverti isso daqui em joules. Qual é o calor de todo o processo? O calor de todo o processo vai ser, ó, o calor total, vai ser o calor de AB, mais o calor de BC, mais o calor de CD, mais o calor de DA. O calor total no processo vai ser, o calor de AB é 7.500, tá? O calor de BC é 6.000 Ln de 3, tá lá em cima, estou sendo bem rápido para dar tempo de fazer. O calor de CD é menos 7.500, tá? E o calor de DA vai ser quem? Vai ser menos 3.000 Ln de 3, tá? Então, ó, isso aqui dá para cancelar esse termo com esse. Sobrou quem aqui para gente? Sobrou que o calor total nesse processo vai ser 6.000 menos 3.000 é 3.000, né? Então vai ser 3.000 positivo Ln de 3 joules. Então é isso que a gente está ganhando. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre entropia e partir para a próxima questão. Até já.